Paz, justiça e alegria esteja conosco, amém? Glória a Deus. A mensagem de hoje, vou começar falando o título já. O título dessa mensagem é Resoluções de Ano Novo. Está em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34. Essa mensagem é uma parceria minha com o meu amigo, discípulo, filho Guilherme Borges. Ele pregou ontem no culto de sábado e eu estou ministrando hoje aqui para vocês porque é algo que o Espírito quer falar com toda a igreja e é algo muito gostoso. Então eu estou dando o reconhecimento a ele porque foi muito impactante essa mensagem ontem. Se você puder assistir depois na internet, assista. Vai ser duas mensagens totalmente diferentes, né, de duas pessoas diferentes e que o Espírito Santo vai falar com você. Resoluções de ano novo. Por que resoluções de ano novo? E por que justo essa perícope, esse trecho da Bíblia? Por que resoluções de ano novo? Porque nós estamos no ano novo, né? E hoje é o primeiro final de semana do ano. E é costume meu, é costume de muitos aqui, eu tenho certeza, você quando começa o ano ou quando está virando o ano, você fazer aquela listinha, né? A Viviane já falou para deixar em branco a lista, né? Deixa que Deus escreve, já pensou, né? Mas nós fazemos o quê? Alguns planejamentos para o ano que está seguindo, né? Para o ano que está começando. Eu aprendi com o pastor Ronaldo, ele faz listas sempre, né? Todo ano, mas ele tem o costume de guardá-las. E a cada 5 anos, olhar. 6 anos, 7 anos, olhar as coisas que Deus fez, como Ele fez, o que Ele não fez e por que Ele não fez, e o que Ele fez de muito melhor. E isso é um costume muito saudável, né? O pastor Domingos está aqui também, e ele também sempre me estimulou a sonhar com coisas novas, a olhar para lugares diferentes, e a planejar, e a me preparar para essas coisas. Esse talvez seja seu costume. Talvez você, na virada do ano, você estava lá sonhando, né, em ganhar na Mega da virada, mas não ganhou, né, mas você falou assim, puxa, não fiquei rico então, quem sabe eu vou casar esse ano de 2018 pelo menos, né, ou vou namorar, ou pelo menos eu vou olhar para alguém, ou eu vou ser promovido no meu emprego, ou eu vou conseguir um emprego melhor, ou eu vou fazer muitas coisas, né? E a gente sempre sonha, vou trocar de carro, eu vou morar numa casa melhor, ou eu vou reformar minha casa, ou eu vou reformar meu carro, que seja, ou eu vou fazer tantas coisas. Talvez o seu sonho para 2018, assim como o sonho de muitas pessoas que eu conheço, é viver um ano melhor no seu casamento, que o ano passado não foi tão bom. O ano passado vocês abriram muitas concessões, deram muitas brechas, e que não foi legal, mas 2018 vai ser um ano diferente, um ano de mais amor, um ano de mais respeito, de mais cumplicidade, de mais parceria, de mais presença de Deus na sua casa. Talvez, como a Vasti falou aqui, né, de nós fazermos o nosso culto doméstico, e aí você falou assim, não, 2018 é o ano em que eu vou pegar firme no culto doméstico. Né, eu vou orar todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia, e nós vamos fazendo vários planos para o ano. Isso é saudável, isso é bom, isso é gostoso, e Deus aprova isso também. Mas, em todos os planos, em todos os objetivos, em todas as resoluções que você vai ter durante esse ano, se você vai passar na faculdade, se você vai só passar lá na frente mesmo, né, se você vai entrar, se você vai se inscrever, se você vai... eu não sei qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração, mas há algumas coisas que são primárias em nossas vidas. Há algumas coisas que não podem faltar. E na nossa lista, essas devem ser fundamentais. O livro de Marcos 12, 28 a 34, se você ainda não abriu, mas o livro de Marcos é o menor dos evangelhos, né? E Marcos não era um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus. Alguns estudiosos entendem que Marcos era um intérprete de Pedro. E ele ia lá e ele escrevia as coisas que Pedro estava falando, vivendo, contando, e ele resumia aquelas coisas e ia anotando isso.
Outros entendem que ele era um parente de Barnabé. Mas o que importa é que esse livro foi escrito mais ou menos em 65, no ano 65 depois de Cristo, e que ele foi escrito para os cristãos que viviam em Roma, para aquelas pessoas lerem e entenderem e receberem a mensagem. Então, por isso, Marcos ele não era tão apegado à ordem cronológica das coisas. Ele não era tão apegado a muitos detalhes, mas o principal objetivo de Marcos era levar a mensagem do Deus verdadeiro aos cristãos, aos homens que moravam ali em Roma e que estavam passando por dificuldades, tribulações, perseguições, provações no meio do Império Romano. Essas eram as pessoas que estavam ali recebendo e lendo a carta, o Evangelho de Marcos. E talvez você está aqui, não está no Império Romano, mas está aqui no Império corrupteiro brasileiro, né? Onde a corrupção domina, onde o pecado domina, onde a cultura promíscua domina, onde você tem sido perseguido, talvez até a sua fé é colocada à prova, talvez até o seu chefe ou a sua família, ou qualquer outra pessoa, outra circunstância, tem te perseguido. E o Evangelho de Marcos está dizendo para você que está passando por dificuldades, está passando por perseguições, que há um Deus que cuida de você. Há um Senhor que olha por você. E há um Jesus que é real e não uma fábula, que viveu, morreu, ressuscitou e tomou a chave, tomou a vida, tem direito à sua vida e conquistou a sua vida. E nada tem domínio sobre você. Nem o pecado, nem a circunstância, nem a tribulação, nem a dificuldade que você mesmo criou ou causou. Essa é a mensagem do Evangelho de Marcos, do livro de Marcos. O contexto da perícope aqui, do trecho que nós vamos ler, é o seguinte: no capítulo 12, Jesus estava sendo colocado à prova. Lá no começo do capítulo diz que os fariseus enviaram alguns fariseus e alguns herodianos e os saduceus para provar Jesus e testar Jesus, para tentar incriminá-lo de alguma forma, para tentar desmoralizá-lo de alguma forma, para tentar tirar a credibilidade dele de alguma forma, ou tentá-lo tirá-lo do sério. E ali, no começo, nós vemos que eles começam atacando Jesus com muitas perguntas difíceis. No começo do texto, eles tentam colocar Jesus em uma situação complicada com os romanos, porque eles perguntam sobre impostos. Eles falam: Jesus, e sobre os impostos? Eu não vou falar sobre esses textos, né, sobre essas situações, só estou citando, depois você pode ler. E aí Jesus respondeu a pergunta deles e deixou-os sem respostas. Depois, os saduceus falaram com Jesus ali e começaram a apertar Jesus sobre a questão de casamento, de vida após a morte, de que quando eu for para o céu, se eu ressuscitar na vida eterna, eu vou estar casado com essa pessoa, vou estar casado com quem? Quem vai estar casado com quem? E Jesus vai lá e responde mais uma vez com muita sabedoria. Esse trecho que nós vamos ler agora, ele é citado em Lucas e também em Mateus. Em Mateus, ele é citado com um pouco mais, parece que, como um ataque. Mas aqui em Marcos, parece que essa pergunta foi a pergunta de um curioso ou de alguém que estava interessado pelo texto. Não são versões diferentes ou erradas, mas são duas versões de pessoas diferentes falando sobre o mesmo texto. Eu escolhi Marcos por causa da nossa atual situação, pelo tempo em que nós vivemos e pela comunicação que esse texto faz com o tempo atual. Então, estava lá Jesus respondendo essas coisas e os saduceus perguntaram, e os saduceus eram pessoas que não eram muito apegadas à lei também, né, às regras, tanto que
mais atrás, Jesus fala para eles assim, olha, se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam essas coisas que vocês estão me perguntando. Isso tudo. E agora, versículo 28, diz o seguinte, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, ouviu eles conversando. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O interessante é que o mestre pergunta a Jesus qual é o mais importante mandamento. E Jesus responde com duas respostas duplas, né? Então ele pergunta qual é o mais importante. Jesus fala, eu vou dar 4 só para você, tá? Uma só, você quer uma? Eu vou te dar 1, 2, 3, 4, e ninguém mais vai falar nada para você, porque vocês vão entender que eu sei, que eu sou Jesus, que eu não estou brincando aqui, que eu sei sobre todas as coisas, e que esses homens estão me afrontando, estão tentando me pôr à prova, mas eles estão vindo com perguntas decoradas. Eu sou a palavra viva. Jesus, ele tem a resposta pronta, ele tem a resposta viva para nós. E ele fala essas coisas porque era uma situação muito difícil, era muito difícil alguém tocar nesse assunto, porque os fariseus tinham 613 leis e regras que eles tinham que cumprir e que eles cumpriam ao pé da letra. E eles consideravam que todas elas eram da mesma importância. Desde eu não carregar nenhuma palha no sábado, até eu não matar o meu irmão. Isso tinha a mesma importância. Tanto que quando Jesus curou no sábado, o pessoal ficou horrorizado, porque aquilo era uma lei, era uma regra. E eles tinham que cumprir. Então, eles falaram, então agora eu vou pegar Jesus. Ele está curando, ele está fazendo. Eu vou perguntar para ele, vamos ver o que ele vai responder. E Jesus, ele vem com uma resposta dupla, primeiramente. Primeiro, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ele é Deus. Primeira resposta, conheça ao Deus em quem vocês pregam e quem vocês acreditam. Conheça a Deus primeiramente. Às vezes a gente, quando fala esse texto, nós resumimos, né? Falamos assim, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas antes de tudo ele fala, ele vem com o que nós podemos chamar de prefácio monoteísta. Ele vem falando antes que existe apenas um Deus. Sabe por quê? Talvez você fale assim, mas essa pergunta é fácil de responder. Todo mundo sabe que só tem um Deus. Até o jogador de futebol que tem uma vida promíscua lá, que tem aquela vida dele, faz todas aquelas coisas, quando ele faz o gol, ele põe a mão para onde? Glória a Deus, né? Aí você vê lá as pessoas que não acreditam, que falam, elas reconhecem que tem um Deus. A tendência do ser humano é acreditar em algo superior, é acreditar que existe um Deus. Em povos onde a palavra de Deus não alcançou ainda, eles elegem alguma coisa, é uma pedra, é um pau, é uma estátua, é o sol, é a estrela, é um fogo que fez, é uma vaca, é o camelo, eles vão fazendo. E aí,
me vem uma frase. Diga, onde está o seu coração? Que eu te digo, onde está o seu Deus? Sabe por quê? Fui pesquisar quais foram os assuntos mais falados agora na virada do ano. Então, de dezembro, no finalzinho de dezembro. Quais vocês acham que foram? Deus, Jesus, salvação, evangelho? Pablo Vittar, Anitta, Mega da Virada e a reviravolta que teve na novela lá, numa das novelas da Globo, que teve uma reviravolta, diz que lá. Né? E que todo mundo estava falando só sobre essas coisas. Esses foram os assuntos mais falados nas redes sociais e eu tenho certeza que foram os assuntos mais falados nas casas também. Nós, às vezes, criticando, falamos sobre isso. Ah, mas falou que é a mulher mais ícone do Brasil e tal, mas não é mulher, é homem, como é que faz, né? E a gente estava fazendo o quê? Dando ibope e falando dessas coisas. E eu estou falando disso porque muitas coisas tomam o nosso tempo, tomam a nossa boca e dominam o nosso coração, além de Deus. Talvez na virada do ano na sua casa, vocês estavam lá sonhando se ganhasse na Mega da Virada e não ganhou. Né? Falaram, puxa, eu podia ter ganho, eu podia ter ficado rico. Né? E aí, esse foi o assunto. E falando, se eu ficasse rico, eu ia para tal lugar, eu ia para não sei aonde, ou se eu abrir uma empresa, ou se eu passar no vestibular, ou a minha família, ou os meus filhos, ou tantas coisas. Onde está o seu coração? Onde está a sua paixão? O que tem tomado o seu tempo, tomado o seu entusiasmo, a sua alegria, a sua esperança? Onde está? Por isso que nós temos que lembrar e reconhecer, ouve, ó Campo Grande, o Senhor é Deus. O Senhor é o único Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. É muito fácil nós elegermos outras coisas no lugar de Deus. Algumas pessoas elegem o futebol. O futebol, dá até briga, dá morte. Pai não fala mais com o filho, irmão não fala mais com o irmão, vizinho não cumprimenta mais vizinho, né? E é assim, porque aquilo se tornou Deus sobre a nossa vida. E há um Deus que ele é uma coisa boa, mas às vezes toma o lugar de Deus também, que é a família. Às vezes nós idolatramos tanto a nossa família, que nós a colocamos acima de Deus. Às vezes a gente idolatra tanto o nosso filho, que a gente para até de buscar a Deus, porque a gente está apaixonado pelo filho, né? E aí a gente fica pensando, meu filho, isso, aquilo, e isso vai tomando conta no nosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu Deus? Você tem apenas um Deus, apenas um Senhor, apenas um ser que domina a sua vida, que comanda e que dita as regras? Ou você elege cada semana um Deus diferente, cada semana uma prioridade diferente? Ouve, ó Israel, existe apenas um Senhor. E aí ele começa, aí ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ele não apenas fala quem é Deus, ele fala o que você tem que fazer, que você tem que amar a Deus, mas ele fala como nós devemos fazer. Não é simplesmente assim, Deus sabe que eu o amo. Né? Às vezes a gente fala assim, a minha intimidade com Deus é assim, é algo particular. As pessoas às vezes vêm te exortar e você fala assim, não, eu e Deus a gente se entende, né? Nós somos amigos, eu falo com ele de vez em quando, eu compartilho alguma coisa, mas aí ele fala, olha, se você ama a Deus, você tem que amar de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Às vezes a gente quer amar separado, né? Eu tiro a força, eu ponho o entendimento, eu ponho a alma e eu ponho o coração. Tudo começa no coração. Tudo começa no nosso interior. Tudo começa com a nossa motivação, com aquilo que ferve, aquilo que nós temos vontade, aquilo que nós ansiamos em fazer, em estar junto. Sou casado e
se eu falasse para minha esposa assim, olha, Aline, eu vou te amar com todo o meu entendimento, tá? Eu te conheço, eu sei a sua história, eu sei de onde você veio, eu sei os seus costumes, as suas manias, eu sei do que você gosta, mas eu não sinto nada, tá bom? Mas eu te amo, porque eu te conheço. Ela ia aceitar esse amor? Ela ia falar, sai fora, seu psicopata. Né? Você só está vigiando a minha vida. Você não sente nada, você não se esforça, você não cuida de mim. Então por que você me ama só com entendimento? E às vezes, com Deus, nós queremos amá-lo apenas assim, apenas com entendimento. Eu estudo sobre Deus, eu leio sobre Deus, eu pesquiso sobre Deus, eu ouço sobre Deus, mas Deus não está no meu coração. Mas Deus não está na minha alma. Ele não está nas minhas emoções. E às vezes, a gente quer amar Deus só com a alma, né? E fala assim, olha, eu até amo de vez em quando, eu estudo, mas é só aqui no culto, no momento do êxtase, né? E aí a Viviane começou a cantar, e quando ela chorou, então aí arrepiei tudo, né? E aí você já fala assim, oh Deus, e tal, e Deus fala comigo, Senhor, faz de novo, aviva, eu vou fazer essa coisa bonita, eu vou escrever aqui, ó, vou só assinar, Senhor. Mas aí você saiu lá fora, ficou a parte aqui do culto, você falou, agora o culto acabou, agora eu vou viver a minha vida. Eu vou trabalhar para ganhar o meu dinheiro, eu vou brigar com os meus filhos ali do jeito que eu tenho que criar eles, eu vou estudar e eu vou fazer. E a gente se separa. E a nossa força são as nossas atitudes, as nossas ações. O que você faz tem que demonstrar o amor de Deus, a sua paixão por Deus, que você é apaixonado por Deus, que você ama a Deus. Quem ama a Deus vive os frutos. Os frutos eles são uma marca de quem? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é uma marca de quem ama a Deus. De quem ama a Deus. Então, eu amo a Deus com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento e com a minha força. Mas não tem como. O maior mistério disso tudo é que nós não conseguimos amar a Deus sozinhos. Nós não conseguiremos nunca amar a Deus pelos nossos próprios esforços. Para isso nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos capacite. Para isso nós temos que buscar a Deus. Para isso nós temos que buscar intimidade com Deus. Para isso nós temos que estar na presença de Deus. Para isso nós temos que andar com pessoas que querem buscar mais de Deus. Nós temos que crescer, nós temos que caminhar, nós temos que se ajudar, nós temos que andar junto e nós temos que olhar para Deus e falar assim, Deus, eu estou vacilando com o Senhor hoje. Talvez o meu ano de 2017 eu só pensei em dinheiro e não consegui. Pior ainda, nem consegui, né? Talvez eu só pensei em sucesso e não consegui. Talvez eu só pensei em bons relacionamentos e eu não consegui. Mas Espírito Santo, me capacita esse ano a colocar o Senhor como a primeira coisa na minha lista, como primeiro lugar nas minhas prioridades. A minha intimidade com o Senhor tem que estar em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Antes de ser promovido, eu vou ser promovido, eu quero ser promovido. Mas eu quero mais ser promovido a servo amado do Senhor, a íntimo de Deus, a seu amigo. A seu amigo. Essa tem que ser a primeira resolução. Então, quando você for fazer a sua lista, se você já fez, amassa e joga fora e faz de novo. Fala, Deus, aqui ó, é o zero, né? Tem um, daí você fala o zerinho que vem primeiro, né? E aqui vem antes de tudo, intimidade com o Senhor, amar ao Senhor, viver para o Senhor, ter vontade, ter desejo de estar na sua presença. De estar na sua presença. Uma das músicas que eu mais estou ouvindo, eu acho que é a que mais está tocando na igreja também, pelo menos no sábado, é essa que fala, faz de novo, Senhor, faz mais uma vez, o seu povo clama a Ti, faz de novo. E essa tem sido a minha oração. Todo dia quando eu vou orar, eu já começo falando, Deus, faz de novo. Eu só quero que o Senhor faça de novo. Eu quero que o Senhor me toque de novo. Eu quero que o Senhor me use de novo. Eu quero que o Senhor faça mais. Eu quero ser mais íntimo, eu quero ser mais tocado. Eu quero encontrar o Senhor. Esse é o meu desejo.
Esse é o desejo do meu coração. E eu sei que esse é o desejo do coração dessa igreja. Eu sei que esse é o desejo de cada um que está aqui. Senão você não estaria aqui neste lugar. Você estaria lá na sua casa, assistindo Fantástico, né? Ou Silvio Santos, eu não sei se você estaria assistindo. Mas você estaria lá na sua casa. Mas você deseja mais de Deus e por isso você tem buscado. Você já deu um passo. Talvez você está aqui nessa noite e você já foi íntimo de Deus. Você já viveu tantas coisas na presença de Deus, mas não consegue mais. Mas agora só vive uma religião, só vive frio, não tem mais aquela paixão. Peça para que o Espírito Santo toque você essa noite, para que Ele mude a sua vida essa noite. E se você tem buscado, que você busque mais essa noite, porque essa é uma noite de paixão, de encontro por Deus. Sabe quando as pessoas falam e os filmes falam de amor à primeira vista? Essa é a noite de se apaixonar pelo Senhor à primeira vista. De você olhar para Ele mais uma vez e falar assim: eu não quero olhar para lugar nenhum, eu não quero ir para lugar nenhum, eu não quero fazer mais nada, porque eu estou apaixonado, e eu estou bobo, e eu não consigo mais pensar em nada, a não ser em agradar ao meu Senhor, porque eu o amo acima de todas as coisas. E depois o texto diz, e aí ele fala, o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Antes de você amar o próximo, Ele está nos dando uma lição. E Ele está falando de amor próprio. Você não vai conseguir amar ninguém se você não tiver amor próprio. Se você não se amar. Se você não se reconhecer como filho amado de Deus. Como alguém importante, alguém precioso. E o amor próprio, ele é como quando a gente entra no avião, eu até citei no culto passado, e aí você entra no avião, e aí eles falam, olha, em caso de turbulência, quando as máscaras caírem, o que você faz? Primeiro, você põe a máscara em você, e depois você ajuda, né, se tiver uma criança, se tiver uma mulher, se tiver um homem, se tiver alguém, se tiver um idoso, se tiver alguém para você ajudar, primeiro você põe o oxigênio em você. Sabe por quê? Porque acontece tudo tão rápido, que às vezes você vai querer salvar o outro e não se salva e morre os dois, né? E aí foi. Graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Eu nunca passei por uma turbulência a ponto de cair as máscaras, mas meus amigos já falaram que passaram. Meu amigo meu disse que estava indo para os Estados Unidos uma vez e o avião começou a cair, disse que ficou alguns minutos caindo. Ele falou, rapaz, eu achei que eu ia morrer, depois achei que ia viver, depois achei que ia morrer, depois achei que ia viver, depois eu achei que eu ia morrer, daí eu achei que eu ia morrer, eu ia morrer de novo, né? Porque diz que é muito ruim, é muito difícil. Né? Então, graças a Deus, em nome de Jesus, eu nunca vou passar por isso, né? E Deus é Pai, Ele não vai permitir. Mas a primeira coisa é você cuidar de você. É você proteger a si mesmo. Amar a si mesmo. Isso é um instinto humano. É um instinto seu. Se você tem fome, você vai levantar e vai comer, menos que você seja adolescente, né? Que o adolescente fala assim, mãe, né? Aí ele vai pedir para alguém fazer alguma coisa. Mas se o seu instinto natural é procurar algo para comer. Você está lá na sua casa, não tem nada para comer. E aí você olha, não tem nada, você começa a ter fome. Né? Você fala, vou dormir. Você acorda com fome. Aí você fala, preciso comer. Aí você começa a andar, você vai fazendo alguma coisa, você vai na casa do vizinho, vai na casa de algum parente, vai na sogra, vai em algum lugar, e aí você faz o quê? Você procura algo para comer. Se você tem sede, você procura algo para beber, porque isso é instinto nosso, cuidar de nós, cuidar da nossa saúde. Se você tem uma dor, né, você já fica preocupado, de dor aqui, o que será que é, né? Hoje em dia a gente já procura na internet, dor aqui, daí você já vai lá, meu Deus, né? Aí você já começa a ver o que é, ligar para o médico. Eu tenho um monte de amigo médico, e eu sou, acho que o pior amigo que tem, que eu só ligo para eles perguntando sobre as coisas, né? Aí eu falo, olha, eu estou com uma dor no joelho, bem aqui, será que não é um menisco? Né? Daí eu já começo, ele fala, não é e tal. Mas isso é instinto nosso, cuidar da gente. Só não é instinto quando há alguma patologia, só quando você está doente.
Quando você está doente, uma das primeiras coisas que você perde é a fome. Perde a fome, para de comer. E aí, dependendo da enfermidade, você fica sem comer, e aí você não quer comer, você não tem força para comer, você não tem força para reagir. E da mesma forma, é com amor próprio. Se você não se ama, se você não reconhece o amor de Deus na sua vida, é porque há uma enfermidade emocional ou espiritual na sua vida. Talvez você foi muito machucado, você não consegue amar mais ninguém, porque talvez o seu ex-marido, a sua ex-esposa, que você teve um casamento que foi traumático, que foi uma pessoa que te machucou, que te ofendeu, que te humilhou e que te usou, e aí você não consegue mais amar. Ou porque o seu sogro ou a sua sogra, né, e aí talvez eles foram pessoas cruéis com você, ou seu pai ou a sua mãe foram cruéis com você, ou seu irmão, ou seu amigo, ou seu chefe, e aí por causa disso foi criada uma ferida, uma marca, uma enfermidade na sua alma, que precisa ser curada, que precisa ser sarada. E essa é a noite de perdão, essa é a noite de amor, essa é a noite de você enxergar quem você é, e quem Deus te vê, como Deus te vê, e Ele te vê como um filho amado, como uma pessoa preciosa na presença dEle, como preciosa, como cuidado. Jesus nos amou tanto, tanto, que Ele morreu por você. E mais à frente eu vou falar sobre isso. Jesus, Ele fez tudo o que Ele fez, pensando em você, pensando em mim, cuidando de você para que você tivesse vida e vida em abundância. Não para que você vivesse uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida de dor, uma vida de solidão, mas para que você tivesse vida e vida abundante. Por isso que no começo eu disse: paz, justiça e alegria esteja conosco, porque Deus nos deu paz, justiça e alegria. Ele é justo sobre as nossas vidas, Ele é o juiz, Ele é quem nos alegra, Ele é quem é a nossa fonte de alegria, e Ele é quem gera a paz, que excede todo entendimento. Então, se você tem vivido uma vida turbulenta, uma vida difícil, uma vida onde você não consegue olhar para o lado, a paz de Deus vai dominar, vai estar sobre você, vai repousar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E depois Ele diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Primeiro, você tem que reconhecer quem é Deus. Depois, ame a Deus. Conheça a Deus, o Deus verdadeiro. Ame o Senhor seu Deus. Tenha amor próprio. E aí ame o seu próximo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo. A nossa igreja é uma igreja que diz que o nosso lema é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Tem gente que fala que Deus tudo bem, mas Ele prefere trabalhar com bicho, né, do que com pessoa. Eu prefiro cavalo, prefiro cachorro, eu prefiro gato, né, porque gente só machuca, gente só decepciona, gente só frustra. Às vezes você cuidou de alguém, andou com alguém, e essa pessoa só pisa na bola com você. Eu tenho uma triste notícia para te dar: você vai ter que amar essa pessoa. Talvez a sua sogra só pisou em você quando você era namorada ali, né, e ela fazia isso, fazia aquilo. Tem uma notícia para te dar: você vai ter que amar ela, levar ela para a praia, levar ela para fazer compra, levar ela no shopping, cuidar da vida dela, amar e liberar perdão. Talvez seja muito difícil para você, agora pisei bem no calo aqui, né? Dá uma lixada aí. Talvez é muito difícil para você amar o seu pai, ou amar o seu avô, porque durante a vida toda dele, ele só pisou, só te denegriu, só te humilhou. Mas você conhece o amor de Deus, e você foi liberto, como foi profetizado sobre as nossas vidas essa noite. E a sua vida só vai gerar amor. É só amor. Ame ao seu próximo. E aí Jesus, um dos textos que eu mais gosto também, lá em Mateus 25, versículo 31 até o versículo 46, já ministrei sobre esse texto, e ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Eu quero estar nesse momento presenciando.
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita. Eu vou estar lá na direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham a mim, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então, a primeira igreja batista de Campo Grande lhe responderá: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos estrangeiro? Ou quando te vimos com sede, te demos de beber? Ou como te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Situação atual do Brasil e do mundo. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. As resoluções de ano novo tem que ter: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o amor que ele está dizendo aqui não é um amor qualquer, é o amor ágape. O amor ágape é um amor de renúncia, é um amor que se dá, é um amor que vai além de todos os amores. Sabe por quê? Amar da boca para fora. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: eu te amo, irmão, ei, te amo, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala tal coisa. Ou passa na rua e dá um dinheiro para o cara que está cuidando do carro, só para ele ir embora e não te assaltar e não arriscar seu carro depois. Isso é um amor da boca para fora. O amor ágape é um amor que se dá, é um amor que custa, é um amor que dá trabalho, é um amor que às vezes você vai estar lá na sua casa, deitado lá, já quase na hora de dormir, né, pensando lá no dinheiro que você vai gastar no outro dia, né, ou no dinheiro que você vai ganhar, ou pensando nas coisas que você vai fazer, e aí liga aquela pessoa assim: ai, não estou bem, briguei, saí de casa, vou me separar, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu tenho uma das minhas missões de vida, de muitas outras, mas um do meu compromisso com a minha esposa é que nenhum de nossos amigos vai conhecer o divórcio. Isso é uma promessa, é uma missão, é algo que nós temos perseguido em Deus e nós temos trabalhado por isso. Isso dá muito trabalho. Uma vez que eu tive que ir para Goiânia, de verdade, né? Tive que ir lá em Goiânia, porque estava tendo um problema num casamento de um amigo meu, né? E aí eu fui lá. Falei aqui na igreja, pedi licença, fui na sexta e voltei no domingo. Pensa, né? Ou já fui para Rondônia também, porque você tem que se dar, mesmo que você tenha coisas para fazer. Ou, às vezes a sua sogra vai falar assim: me leva no mercado, né? E você fala: mas é jogo do Corinthians hoje. Ela fala: mas eu preciso fazer a compra. Aí você fala: puxa, mas não dá para ir depois do jogo? Ela fala: não dá para ir depois do jogo. Você fala: tá bom, amor ágape, né? Eu vou me dar, eu vou me sacrificar.
vou pagar o preço. Esse é o amor que lhe custe, o amor que faça você sair da sua zona de conforto. O contrário de amor não é o ódio. Às vezes a gente acha que o contrário do amor é a raiva, é a ira, é o ódio. Não. O contrário do amor é a indiferença, é o egoísmo. É você não se importar com as pessoas. É você olhar para a pessoa passando necessidade e falar, o mundo está difícil, né? É assim mesmo. Essa dificuldade, puxa, a vida está tão difícil hoje em dia, né? E aí você está comendo lá, vou continuar comendo aqui o meu bifão, né? E puxa, como fulano está passando por dificuldade, né? Com a boca cheia e viajando e fazendo tantas coisas. O contrário do amor é o egoísmo, é a inércia, é a indiferença. Não seja indiferente. Creio que em todas as mensagens que eu tenho pregado aqui nesse culto, e eu acho que em todos os outros, eu tenho falado sobre a importância de você olhar para a pessoa que está do lado e você enxergar ela, e você enxergar o seu irmão. Como é difícil nós enxergarmos o nosso irmão. Como é difícil, porque eu estou pensando lá em casa, eu estou pensando no meu amigo que sentou lá atrás e que eu quero falar com ele depois. Estou pensando no meu sócio, ou na minha esposa, ou no meu filho, que eu tenho que correr lá no Mini. Mas eu não tenho tempo para parar e olhar nos olhos do meu irmão e falar assim, meu irmão, você está bem mesmo? Você precisa conversar? Mesmo que isso me faça perder a pizzaria depois do culto, né? Ou onde eu vou depois daqui. Mesmo que isso me faça dormir dormir tarde, porque eu tenho que acordar amanhã cedo. Mas o contrário do amor é a indiferença. É a indiferença. A conclusão, não é que você não deva planejar, que você não deva sonhar. Muito pelo contrário. Jesus nos estimula a sonhar. Ele nos deu uma vida nova. Ele nos deu esperança. Mas nós temos um exemplo de como amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Jesus no Getsêmani. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele suou sangue. Quando ele disse, Pai, se possível, afaste o cálice. Ele suou sangue, não por medo de morrer, porque ele sabia que ele ia viver. Ele não tinha medo da morte. Muito pelo contrário, ele tinha medo de ficar longe da presença de Deus. Ele tinha medo de ficar um segundo que fosse longe da presença de Deus. E ele sabia que esse era o preço que ele teria que pagar por mim e por você. A coisa que ele mais queria, a coisa que ele mais desejava e o que ele mais amava era estar com o Pai, era estar junto com o Pai. Mas ele abriu mão de tudo isso por nós. Ele abriu mão de tudo isso para que nós tivéssemos vida. Então Jesus amou a Deus acima de todas as coisas porque ele foi obediente. E ele amou as pessoas acima de todas as coisas porque ele era apaixonado por Deus e por pessoas. A sequência desse texto é a parábola do bom samaritano, que Jesus ainda nos explica mais uma vez. Talvez você não entendeu o que é amar o próximo. Talvez você ainda não entendeu o que é ser apaixonado por Deus e por pessoas. Mas ele conta a história de que algumas pessoas para uma festa, e aí eles passavam por um caminho, e passaram os religiosos, e eles olharam e falaram, opa, eu estou atrasado para a festa, e passou outra pessoa, e opa, eu estou atrasado. Mas passou um samaritano, e parou tudo o que ele estava fazendo, para cuidar daquela pessoa. E ele parou, ele olhou, ele se importou, ele cuidou das feridas, ele levou para um lugar e providenciou recursos. Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Essa tem que ser a nossa resolução de ano novo. Deus, eu te amo acima de todas as coisas, e eu vou fazer de tudo para cuidar de cada um que estiver à minha volta. Eu vou fazer de tudo para amar, para expressar o amor do Senhor a todos que estiverem à minha volta. Que em 2018 você possa viver o melhor ano da sua vida. Você possa viver o melhor
Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua célula, para o seu ministério. Os seus sonhos vão se realizar não porque você crê no evangelho mágico, mas porque o seu coração está próximo ao coração de Deus. E você começa a sonhar as coisas que sonha. Você começa a desejar aquilo que Deus deseja. Você começa a ansiar aquilo que o coração de Deus anseia. E você ama ao seu próximo como a você mesmo. Mais do que a necessidade de respirar, vai ser a necessidade do irmão de respirar também. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Talvez você tenha sonhado com muitas coisas para o ano de 2018. Ou você já não consegue mais nem sonhar, porque você já apanhou tanto, você já sofreu tanto com as circunstâncias, você já tem sofrido tanta tribulação, tanta perseguição. E como a Viviane falou, às vezes nem é por causa de pecado. Às vezes nem é por causa de um pecado que você cometeu, mas é uma circunstância alheia à sua vontade. Talvez porque você foi obediente e o inimigo começou a acusar você, começou a revirar o seu passado, a trazer os defuntos de volta. Coloque os seus sonhos, coloque os seus planos, coloque os seus projetos diante de Deus nessa noite. Comece agora a fazer uma lista no seu coração e a planejar o seu 2018, cheio da presença de Deus, cheio do amor ágape, cheio de bênçãos e prosperidade sobre todas as áreas da sua vida, sobre tudo, porque você vai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e você não vai sentir falta de nada, e tudo vai ser acrescentado. Mas porque você vai buscar primeiro ao reino de Deus e a sua justiça. Que o Espírito Santo possa te capacitar agora a conhecer o amor de Deus sobre a sua vida, a liberar perdão sobre quem precisa ser liberado e a pedir perdão para quem precisa ser pedido. Que o Espírito Santo de Deus possa te capacitar, possa te revigorar na presença dEle. A presença de Deus é a prioridade na sua vida. Por isso, todas as suas decisões serão pautadas e baseadas na sua intimidade com Deus, no seu caminhar com Deus. Espírito Santo, continua nos tocando, continua visitando cada coração, continua falando, continua abrindo. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor. Porque queremos conhecer mais o Senhor. Porque queremos amar mais o Senhor. E como já foi dito, sozinho eu não consigo. Então, Espírito, em nome de Jesus, me capacita a amar o Senhor acima de todas as coisas. Me capacita a amar o próximo como a mim mesmo. E assim, com esse entendimento, eu quero agradar ao Senhor. E que o meu 2018 seja pautado em resoluções de agradar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao meu irmão como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Paz, justiça e alegria seja com todos nós, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.